Lá no livro de João 2. Lá no livro de João, Evangelho de João. Tem a primeira epístola, a segunda epístola e tem o Evangelho. Lá no livro de João 2. Bom dia aí, pessoal, que chegou aí agora. Deus abençoe. Lá no livro de João, capítulo 2, acharam aí? Hã? Olha o que está aí escrito aí. E glória a Deus, nós temos aí feito umas orações aí, meia-noite, nós temos que permanecer, em nome de Jesus, que é para Deus continuar operando. Amém? Glória a Deus. Lá no, eu também recebi também uma mensagem, né, no WhatsApp também agradecendo a porta de emprego, uma pessoa que estava precisando de um trabalho, graças a Deus o norte abriu, e aí a gente continuar permanecendo em oração. Kaique, né? Como é que está o Kaique? A última operação que a gente tirou a placa, tirou a luz maravilhosa, pegou a luz a luz. Acho que foi lá na segunda-feira. Sim. Ficou claro, isso nessa hora, eu só fiquei com o dolor com a forma de uma Deus. Amém. Mas Deus faz essas coisas. É verdade. Deus faz isso. Eu lembro que meu esposo, quando ele estava vivo, ele teve um acidente na empresa. Aí o dedo dele quebrou. Quebrou mesmo, partiu. Foi pendurado só um pedacinho de pele. O osso rasgou, quebrou tudo. Aí ele foi para lá para o hospital, aí eles costuraram, né? Aí eles enfiaram um pino, aqueles pinos de ferro, enfiaram um pino aqui. E eu vi lá no raio-x, o osso estava quebrado, depois eles colocaram assim o pino, no raio-x dava para ver o pino lá dentro. Eles estavam prendendo esse osso e esse aqui, pino de ferro. Aí ele colocou aquele pino, aí ele falou para cá, tinha que ter o tempo certo de tirar. Os médicos falaram que botou aquele pino ali para ver se o osso ia colar de volta no lugar, que partiu mesmo. Aí ele estava com esse pino em casa. Aí o médico no começo passou uns antibióticos, ele tomou um cabo de antibiótico. E aí o pessoal que vinha aqui na igreja, às vezes ia visitar ele lá. Aí ele foi até uma vez nesse posto ali, ó. Ele foi ver se tinha. Como é que o médico passou por ele? O negocinho que tem que fazer lá é dar um choquezinho. Fisioterapia. Ele foi ver se tinha. E os pessoal, da época, eu lembro que eu estava aqui na igreja, o pessoal estava naquela. Ali lá de fora daquele posto ali. Não é possível, cara. Tu tá de brincadeira com a gente. Por quê? Porque o pessoal foi perguntar a ele, rapaz, você com esse pino aí, isso deve doer pra caramba, né? Tá preso no osso. Ele falou, rapaz, eu não sinto dor não. Aí o cara, que isso? Eu não sente dor? Quando você vai ver como sente dor com esse pino aí? Ele ria, né? Eu não sinto, estou falando sério, eu sinto que você não dói não. Aí o pessoal achava que ele estava de zoação, brincando. Que remédio que tu está tomando? Eu não estou tomando remédio não, tomei um antibiótico lá, mas acabou. Que isso, rapaz? Tu não sente, não toma remédio para dor? Não. Rapaz, mas não é horroroso, não não. Porque quando ele botou aquele pino, eu orei, né? Quando ele vinha para casa, ele sentia muita dor. Eu falei, Jesus, o Senhor já levou nossas enfermidades, nossas dores. Gente, ele ficou o tempo todinho com aquele pino, aquele burburinho. Aí o que aconteceu? Quando chegou o dia dele lá tirar o pino, rapaz, ele não queria tirar o pino de jeito nenhum. Não, isso vai doer, porque o médico já falou que é sangue frio.
Olha que batalha foi pro meu marido naquela época de tirar aquele pino, gente. Tive que ligar para o pastor, olha, para ele tirar o pino. Ele não quer tirar o pino de jeito nenhum, mas ele vai ficar aquele pino ali, próximo, aquele ganchinho pendurado, ele tem que tirar. E aí eu orando, o pastor orando, ele não queria ir. Por quê? Porque ele disse que quando ele estava lá no hospital, ele tinha 2 rapazes na frente dele que foi para tirar o pino. Tinha um que era um pino na mão, outro era no pé, né? Ele disse que lá de fora ele escutava os gritos do cara. O cara era adulto já. Por quê? Porque o médico disse que não tem como dar anestesia para tirar esse pino. O pino eles pegam com alicates assim, eles puxam. Ah, rapaz, ele não tem. Não, os caras estavam gritando lá, meu Deus, vai doer muito, não vou. Eu disse, Samuel, não vai doer, estou te falando, não sou só sua esposa, não, sou sua pastora, não vai doer. Em nome de Jesus, Jesus já levou suas dúvidas. Eu orei a Deus para não doer mesmo. Tá bom, por muito custo ele foi. Aí tá, eu estou em casa, estou crente que ele já tirou o pino. Daqui a pouco me liga ele. Eu ia isso, irmão. Estou dentro do banheiro aqui. Falei, o que você está fazendo dentro do banheiro? Não, fui lá, ele já perguntou se eu queria tirar o pino. Eu falei, cara, eu estou nervoso, deixa eu ir no banheiro. Que ele já falou que é sangue frio. Aí ele falou, então vai lá, se acalma lá dentro do banheiro. Se você achar que dá para tirar hoje, tira hoje. Se não dá, você vai para casa, se acalma, né? Se prepara e volta outro dia. Ele, não, já fiquei, estou aqui fora, estou só escutando os gritos do cara lá. Teve um cara lá que saiu do lado chorando, os olhos cheios de lágrimas, porque puxaram o pino da coisa. Falei, Samuel, mas não vai doer, Samuel. Estou te falando. Liga só para o pastor, que ele vai falar com você. Aí, passou um tempo, depois eu liguei para ele, e aí, Samuel? Estou aqui aí, mas eu liguei para o pastor, eu falei, e aí? E aí o pastor falou que não vai doer. Foi a mesma coisa que eu falei para você. Não vai doer, porque o natural seria doer, mas a gente já orou. Deus não vai deixar você sentir dor nenhuma. Escuta o que eu estou te falando. Aí ele tomou coragem e foi. Aí, sumiu. Daqui a pouco tem a campainha. Quando foi atender, era ele, sem pino. Entendeu, Glória? Tirou o pino. Fabiana, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Não doeu nada. Eu falei, glória a Deus. E aí, como é que foi? Ele, eu sentei lá. Aí o médico mandou vir com um alicate, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar na pontinha do pino e a gente vai dar uma giradinha bem devagar para lá e para cá. Se você sentir dor, tá doendo muito, você avisa, que a gente para. Igual arrancar dente, já viu? Então ele vai dar uma mexidinha, você fica calmo, fica tranquilo, vai ser, né? Mas nada, ele tem essas estratégias, mas eles fazem igual braços, as pernas, a pessoa distrair, eles vão lá e puxa de uma vez. Aí, Samuel disse que ele pegou o alicate, deu uma giradinha para lá e para cá. E aí, ele sentiu alguma coisa? Aí ele não sentiu nada. Aí o enfermeiro deu mais uma giradinha para cá, uma giradinha para lá. E aí o médico, e aí, foi tranquilo? Ele foi. O médico falou, você não está sentindo nada? O que não dói, gente? O natural seria doer, né? Você não sentiu nada, nem uma agulhadinha, nada. Senti não. Aí o enfermeiro ficou olhando assim para a cara dele. Peraí, deixa eu me girar então. Aí girou. Tem certeza que está sentindo? Não, não estou sentindo nada. Então pode tirar? Pode. Aí o cara puxou, quando o cara puxou o pino, ele não sentiu nada. O médico ficou assim olhando para a cara dele, não doeu não. Porque geralmente dói, né? Ele, não, mas minha esposa falou que não ia doer. Ele já orou lá, o pastor também. Aí já começou a evangelizar o médico. Aí ele chegou em casa sem o pino. Irmão, o dedo dele, daquele dia do pino, né? Tirou o pino. O dedo dele ficou normal. Não precisou nem fazer aquele negócio de fisioterapia.
Na mesma semana ele estava trabalhando com o dedo. Entendeu? O dedo ficou bonzinho, nem parecia que tinha acontecido. Rolou mesmo assim, então, às vezes a gente fala de fé, né? Mas eu já passei muita coisa na minha família, gente. Coisa sobrenatural, aconteceu na nossa família. Nem que o pessoal dali, o pessoal dali está de brincadeira, você não sente dor, que esse pino, você não está tomando nada. Então, não, pai, o pessoal ali na igreja tudo olha aí, todo meu dedo. É assim que acontece. Então, vamos lá no livro de João. Deus, quando faz, ele faz essas coisas, né? O pessoal de boca, nem o médico entendeu o que estava mexendo lá com o negócio, não sentia nada. Coisa séria. Eu falei para ele, tanto medo nem doeu. Aí ele saiu contando para todo mundo na igreja, nem doeu, de meio. Então, ele está falando assim, ó, João, capítulo 2, versículo 1. Não sei se é isso aqui mesmo. Lá no João 2, versículo 1. Acharei? Ele está falando assim, as bodas em Canaã e a água feita em vinho, não é isso? Isso aqui, Jesus foi convidado, preste bem atenção, só o títulozinho já fala um pouquinho com a gente. Sabe para onde Jesus foi convidado? Para um casamento. Ué, pastor, normal, um montão de gente é convidado para o casamento. Presta bem atenção. Você já convidou Jesus para o seu casamento? Ele está no meio do seu casamento? Tem que convidar Jesus para o seu casamento, pessoal. Tem gente que vive como um deles. Não é missa viva, não. O Zaqueu. O Zaqueu e a. Zaqueu? Não, gente. Eu estou confundindo o nome todo. O Zacarias e a Isabel. Zacarias e Isabel eram um casal que convidou Jesus lá para o casamento deles. Convidou assim inteiro, né? Que eles convidaram. Mas Deus estava no casamento deles. Porque eles eram, né, um casal que eles andavam temente na presença de Deus. Por isso que Deus pôde dar uma grande bênção na vida deles. A Isabel, ela era até estéril, né? Não podia ter filhos. E o sonho daquele casal era ter um filho. E Deus honrou eles, deu um filho, e quem nascido de mulher não houve um profeta maior do que o filho dele. Mas por que Deus honrou aquele casal? A Bíblia diz que eles andavam piamente, temente, eles eram um casal temente a Deus. Eles andavam na presença de Deus. Então, às vezes tem pessoas que acham que é normal ter um montão de problema no casamento. Não é. Quando tem uma coisa lá que está jogando contra a mulher, contra o marido contra a mulher, isso é um espírito, pessoal. Vocês têm que ficar alerta nisso. Porque o casal ele tem que ter comunhão. Se os dois são uma só pessoa na mão de Deus, não tem como. Os dois são uma só pessoa. Tu já imaginou se tua perna tomasse ódio da outra perna? Eu não ando com essa perna aí. Como é que você ia andar se uma perna vai e a outra está travada? Eu só vou se tirar essa perna daqui. Como? Se você precisa das duas para andar. Estão entendendo? Você quer levar uma roupa, um negócio, um braço está lá travado. Eu não sono com esse braço aí. Eu não vou ajudar ele. E aí? Ia ser meio complicado teu corpo, não ia? Ia ou não ia? Então não funciona desse jeito. O casal, os dois são uma só pessoa na mão de Deus. Então tem que haver
companheirismo, tem que haver comunhão. Você está entendendo? O homem ele tem que fazer a parte dele, entendeu? Que é honrar sua mulher como vaso mais frágil, amar sua esposa. Amar não é palavras, pessoal, amar é atitude. Tem até um versículo da Bíblia que diz o seguinte: vós, marido, não vos irriteis contra a vossa mulher. E às vezes tem pessoa que perde a paciência, irrita, trata mal. Ô meu filho, bom dia, trata mal. Você está entendendo? Trata mal. Ô, bom. E assim também é a esposa. Às vezes tem esposa que ela não consegue ganhar o marido dela para Jesus, porque ela fala um pouquinho demais. A Bíblia diz que a mulher, lá no primeiro epístola, não, 1 Pedro, lá no capítulo 3, por ali, está escrito que a mulher, ela tem que ganhar o marido sem palavras. A mulher sabe que fica a sua casa, ela vai orar. Você está entendendo? Não é que tudo que ela fica quieta é que o marido está certo, não. Às vezes ela faz por menos. O marido tem que vigiar isso. Às vezes ela está quieta, então ela fala o quê? Ela vai orar. Não é que ele está todo certinho, não. Porque às vezes tem isso também, né? A mulher não fala nada, o cara fala: ô, eu estou todo certo. Tá? Não, porque a pessoa não quer falar, ela está orando. Você que tem que olhar a sua parte, entendeu? Tá? Examina-se o homem a si. Você tem que se examinar. Como é que eu trato a minha esposa? Como é que eu trato o meu marido? Como é que eu trato os meus pais? O meu próximo? Você está entendendo? Como é que eu estou agindo com Deus? Você tem que se examinar você mesmo. Então, esse casal, a Isabel e o Zacarias, eles foram um casal que agradaram muito a Deus. Porque eles viviam diante de Deus naquela obediência a Deus, na santidade. Entendeu? É a mesma coisa que casar assim, um obedece a palavra, o outro não obedece. É terrível, são um jugo desigual. O que não obedece está até atrapalhando a pessoa que obedece. O Deus quer fazer, mas como? Porque, pessoal, dentro de uma casa, preste atenção, a gente tem que esforçar para obedecer. Porque tu lembra do Jonas? Quem estava em desobediência ali era quem? Jonas. E quem estava quase morrendo lá naquele navio? Todo mundo que estava ali ia afundando com ele, por causa da desobediência dele. Porque dentro de uma casa é assim, tem uma pessoa lá, que ela, quando eu falo isso, não estou falando daquela pessoa que ainda não conhece Jesus, não. Às vezes tem aquela pessoa que é cabeça dura, a pessoa já conhece a palavra, ela não quer fazer de jeito nenhum, ela está numa desobediência. A família sofre também, porque ninguém anda. Naquele navio ali, ninguém conseguia navegar sossegado com Jonas ali. Entendeu? Cada vez que eles tentavam, mais engrossava cada vez mais. Por causa de Jonas. O pessoal até se esforçava para ir, mas não conseguia. Entendeu? Às vezes tem pessoas dentro de casa que até ora, tenta mudar a história, mas enquanto tem aquele ou aquela que está na desobediência, está atrapalhando. Então todo mundo tem que vir para a área da obediência. Entendeu? Aí jogaram Jonas no mar. Quando jogaram no mar, acabou a tempestade. Aí o pessoal conseguiu ir embora tranquilo. Aí acabou o problema. Então a gente não podemos ser assim. A gente tem que procurar viver uma vida correta. E aqui, Jesus ele foi convidado a um casamento. Você tem que convidar Jesus para o seu casamento. Jesus entra no meu casamento. Me dá sabedoria aqui com o meu esposo, sabedoria com a minha esposa. Entendeu? Para que a gente viva uma vida bem que não existe ninguém perfeito, mas você também não vai se acomodar no pecado por causa disso. Está entendendo? É que cada dia a gente consiga melhorar um pouquinho mais junto. Orar pela nossa família. Às vezes tem famílias que está um jugo meio desigual. O marido ora, mas a esposa não quer saber de oração.
Ou às vezes é vice-versa, a mulher ora, mas o marido não quer saber de orar. Às vezes um jejum, o outro não quer jejuar, então quer dizer, está um jugo desigual, eles não estão andando juntos. E dentro de casa tem que tirar uma hora para a pessoa orar, pessoal. A Bíblia diz que quando todos nós concordamos acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito pelo Pai que está no céu. Lá eu não tenho mais o meu esposo, não é isso? Mas eu chamo as minhas filhas, a gente ora junto. A gente ora junto. Ontem a gente estava fazendo lá o podcast, aquele estudo da palavra. A gente estava fazendo o estudo da palavra aqui no Face, e elas participam. Claro, a Natália participa porque ela faz o podcast, mas e a Rui também. Ela fica lá quietinha do lado, acompanhando a palavra, orando. A gente temos que se unir para buscar Deus. A não ser que você não... pastor, mas eu não tenho ninguém na minha casa para me unir. Aí você então entra nesse grupo aqui, ó, e concorda com a pastora, com os outros irmãos. Pronto, já não está mais sozinho. Entendeu? Você concorda com ele. Então Jesus, ele foi chamado para um casamento. Ele tem que estar presente no seu casamento. Glória a Deus. Aqui é uma festa, mas estou falando que as coisas de Deus é um símbolo, né? Aqui é uma festa, mas não estou falando só de festa, vamos convidar para o seu casamento, dia a dia. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. E o terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus, está vendo? Convidado Jesus e seus discípulos para as bodas, para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem mais vinho, acabou. Pastora, mas isso aqui era que uns mirinais que estavam rolando lá na festa? Gente, preste atenção. O álcool, ele foi descoberto cerca de uns 800 anos depois de Cristo. O vinho da Bíblia, quando eles relatam que o vinho, era esse suco aí, ó, que a gente vai tomar daqui a pouco. Esse suco aí, ele é um suco da fruta, pelo menos eu acho, hoje em dia é complicado você acreditar, mas tem o suco da uva que é puro. Ele não é misturado com um montão de coisa, ele é puro mesmo, é o suco mesmo da uva. E esse suco da uva que é puro, 100% puro, a uva ele tem um alto teor de fermentação. Se você bebe em excesso, você vai ficar meio contra aquilo ali. Ó. Você beber aquilo ali, você vai ver que você vai ficar meio contra. Porque a própria uva já tem isso aí, não é o álcool, é a fermentação da uva. Agora depois, lá para frente, eles começaram a misturar o álcool no vinho. Começaram a fazer a bebida alcoólica. E, sei lá, o engraçadinho teve a ideia, você vai jogar um álcool aí, cara. Uma cachaça no meio desse vinho aí, vai ficar legal. Começaram a estragar o negócio. Entendeu? Só que isso aqui não era uma bebida alcoólica. Isso aqui era um suco da uva. Inclusive, até a Bíblia fala sobre esse suco. Você que pode comprar uma garrafinha, esse aí é gostosinho, esse aí eu gostei da marca. Você que pode comprar essa garrafinha e deixar na sua casa, entendeu? Porque está lá atrás na pilástica. Ela está vendo? Cadê? Só para... Daqui a pouco ela vai achar, tá? A garrafinha sobrenatural. Só a pastora que está... Não, está lá atrás na pilástica. Esse aí é, como é que é? Pérola. Oi? Pérola. É gostoso esse suco. Eu tomei no outro dia aqui, você tem uns que é azedo pra caramba. Isso aí eu tenho que beber assim.
E esse suco é bom contra a saúde, sabia? A própria Bíblia fala isso da uva. Entendeu? Aí o que aconteceu? Vamos lá. Não tem vinho. Não é isso? Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele deu assim, então fiquei puxando minha orelha na mão dele. Não, mulher, você está querendo adiantar as coisas? Ainda não é chegada a minha hora de começar os milagres, não. Mas aí, olha o que ele fez. Sua mãe disse, essa parte aqui que eu queria que você entendesse, ó. Sua mãe disse aos empregados, presta bem atenção, fazem tudo o que ele disser. Vamos dar uma paradinha aqui? Jesus aqui, ele fez uma transformação, uma maravilha, né? É simbólico também, é uma transformação da água por vinho, assim como Jesus pode transformar uma pessoa doente, uma pessoa curada, uma pessoa viciada, uma pessoa liberta. Assim como ele pode transformar a sua vida, o seu casamento, a sua prosperidade, a sua saúde. Entendeu? Ele também pode fazer isso. Mas o que, para operar esse milagre tão maravilhoso aqui, o que a mãe falou para o pessoal? Fazei tudo o que ele disser. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção na nossa vida. Ter o cuidado de fazer o que Jesus fala para você fazer. Porque as escrituras, pessoal, deixa eu explicar como é que é as escrituras. As escrituras, nada do que está aqui é em vão. Ah, está ali, mas não é bem assim, não. Ou está ali, mas não é para mim, também não. A Bíblia diz que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Você entendeu? E o que acontece? Jesus disse, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará, né, o efeito pela qual foi enviada. Então, nenhuma palavra de Deus é em vão. A mãe dele estava querendo ajudar, né, o filho a operar um milagre ali, uma transformação ali no meio. Mas o que eles tinham que fazer? Como Jesus fala, façam tudo o que eles disseram, obedece direitinho, você arrumou um milagre. Assim é na nossa vida, a gente tem que prestar atenção. Às vezes tem coisas que Jesus fala, a gente deixa passar batido. Ah, não, isso aí. Assim, por exemplo, a palavra de Deus, ela não é como se fosse um service-self, não, gente. Você tem que preparar isso. Service-self, você vai lá, aí você vai. Abóbora, eu gosto de abóbora, se eu botar uma abóbora. Entendeu? Aí você vai lá. Macarrão, gosto de macarrão. Vai lá, horrível. Prende meu intestino. Tem gente que acha. Tem gente que acha que prende o intestino, né? Não é horrível, prende o intestino. Então a pessoa fica ali escolhendo o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. Entendeu? Mas a palavra de Deus, ela não funciona assim. Tudo que está na Bíblia, a gente tem que se esforçar para obedecer. Porque não existe uma palavra que está ali à toa, lá cara. Ah, isso não é bem assim não. Senão Deus não teria botado na Bíblia. Você está entendendo? É os mandamentos do Senhor. Né? Por isso que Deus falou lá no livro de Deuteronômio, ele disse o seguinte: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer o quê? Guardar o quê? Ah, mas aí é que está. Eu sou uma pessoa que eu fico prestando bem atenção na palavra. Gente. Eu guardo os detalhes, tendo cuidado de guardar. O quê? Lembra não, gente? Tendo cuidado de guardar. Oi? Pode falar alto, eu estou ouvindo aqui que vocês estão falando. Não, claro que vocês não estão fazendo isso não. Mas parece até aquelas pessoas que estão falando mal da música, que alguém está aqui. Não pode não. Só o ouvido. Não é? Dá, fala alto. Tendo cuidado de guardar o quê? Os mandamentos, né? Tá vendo? Já está errado. Por isso que eu guardo, eu presto atenção. É todos
Esqueceu, hoje manda lá todos. Todos. Presta atenção, todos. Entendeu? Todos. Está no plural. E todos é tudo. Entendeu? Ou alguns, não é isso que Jesus falou. Eu falo todos. Cida, eu sou muito eu presto muita atenção no detalhe da palavra. Todos. Todos. Então, tudo que Jesus. Você já brincaram daquela brincadeira? Tudo que o mestre mandar, faremos todos. Então, tudo que o mestre mandar, isso aqui é tudo que o mestre mandar, todos. Entendeu? Por isso que ela falou, fazer tudo que ele disser. Então, faz algumas coisas que ele disser. Não, tudo, gente. Então, tudo que está na Bíblia é para a gente prestar atenção. Poxa, isso que eu estou fazendo. Isso aqui eu ainda não estou fazendo. Isso aqui eu vou passar a fazer. Ou isso aqui de errado que eu estou fazendo, eu tenho que parar. Você tem que analisar você, a sua vida. Entendeu? Só você sabe aonde que você está alinhado com a palavra ou não. E você sabe. Mas como é que você sabe? Porque nós temos uma unção que fala com a gente, pessoal. Entendeu? Essa unção fica ali martelando ali, isso aqui Deus usou lá o pastor, usou a pastor, mas você não está fazendo. Você tem que passar a fazer isso aqui. E tu tem que tomar a decisão. Enquanto você ficar esticando o negócio, a gente fica deixando para depois, depois não dá mais tempo. Entendeu? Sim ou não? Eu não sei o que foi. Meu Deus. Olha o negócio aí que eu ia fazer. E eu fui com pressa, fui deixando para depois. Aí quando eu fui fazer, não deu mais. Eu falei, meu Deus, eu tive tanto tempo para fazer isso e não fiz. Minha mãe resolveu fazer, demorei demais, deu ruim, não deu para fazer. Foi uma coisa, depois eu vou me lembrar o que foi. Então tem coisas que às vezes você fica deixando, depois eu faço. Igual aquele, como é que é o nome daquele passarinho? Oi? É isso aí, amanhã eu vou. E Jesus está esperando você ir para liberar a sua bênção, mas você ainda está no amanhã eu vou, então. Aí Jesus, mas quando que o Senhor vai me dar minha bênção? E Jesus também está, amanhã eu vou. Quando você for, eu vou também. Quando você for, a gente vai junto. Porque as coisas de Deus é diferente da nossa. As coisas de Deus não funcionam assim, não. Primeiro Deus faz o meu milagre, depois eu faço a minha parte. Não. Jesus disse assim: se creres, vereis a glória de Deus. Primeiro você tem que fazer a sua parte, e depois ele vai fazer a dele. Porque ele age conforme o nosso ato de fé. Você ainda não tomou aquela atitude de fé, como é que Deus vai agir? Quer ver? Não tem aquela mulher do fluxo de sangue? Ela foi curada como? Foi Jesus que curou ela, depois ela foi lá tocar em Jesus, ou ela tocou em Jesus primeiro e foi curada? Primeiro ela tomou uma atitude, foi lá e tocou em Jesus, aí ela foi sarada, porque ela teve um ato de fé. Aí Jesus falou para ela: mulher, não, vai em paz, tua fé te salvou, seja curada desse mal. Ela botou a fé dela em ação primeiro. Às vezes você fica, depois eu falo, depois eu vou, depois eu mudo, mas aí você está adiando a sua atitude de fé. Você tem que botar a sua fé em ação para Deus operar. Deus opera através da sua fé. Se você quiser que Ele opere primeiro para depois você demonstrar a sua fé, não dá. Dá o contrário. A mesma coisa foi aquele paralítico que trouxeram ele e desceram ele pelo telhado. Ele veio até Jesus, trouxeram ele até Jesus, arrancaram no telhado, desceram ele lá embaixo. Ele teve que ter uma atitude de fé. Você está entendendo? Ele teve que ter uma atitude de fé. Aí Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Pega o seu leito,
vai para a tua casa. Ele teve uma atitude de fé. Então, muitas das vezes, nós ficamos esperando Deus agir para a gente agir. Ele está errado. Deus, eu sei que eu tenho umas coisinhas na minha vida, mas eu vou me consertar. O Senhor espera só mais um pouquinho. Não, eu sei, Deus está errado, mas eu vou me consertar. Eu estou indo, estou chegando lá. E Jesus está esperando você chegar lá para ele operar o milagre. Você está entendendo? Sim ou não? Olha, o paralítico não foi curado quando vinha no meio do caminho, devagarinho o pessoal levando ele, não. Ele foi curado quando ele chegou lá. Entendeu? Quando ele chegou lá, ele foi curado. Ele ainda está indo devagarinho, ainda está querendo que Deus alcance. Tem que chegar lá. Glória a Deus. Então, a mãe dele, o que ele falou? Ó, para vocês ser abençoados, mais ou menos, para vocês, ela estava ensinando vocês ser abençoados. Faça tudo o que ele disser, o que ele falar, você vai lá e faz. Tudo nessa vida, pessoal, é obediência. É você fazer do jeito que Jesus está falando, não é bicho de 7 cabeças. Aí nem de 10, nem de cabeça só de 1, né? Nem de 1, entendeu? Não é tão difícil assim. Então, ele está falando assim, ó. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Não é isso? E estava ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Achando o que é isso? Deve ser um tipo de medida, né? Eu não sei o que deve ser um tipo de medida. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. E o que eles fizeram, pessoal? Encheram até em cima. Vamos dar uma paradinha aqui? Eu lembrei daquela mulher, lembra daquela mulher, a viúva, que o marido dela morreu, deixou ela cheia de dívidas, os credores queriam levar os filhos dela. Ela foi até o profeta, e o profeta falou certinho para ela o que ela tinha que fazer. O que você tem em casa? Eu tenho uma botijinha de azeite. Olha, então você vai pegar vaso emprestado com todos os seus vizinhos. Muitos vasos. Seja esperto. Não vai pegar 1 ou 2 vasos, não. Pega bastante vasos. E aí você vai para a sua casa, você vai fechar a sua porta, junto com seus filhos, e encher todos os vasos. Todos. Você vai encher tudo. Aí ela foi para casa. Ela não tinha um carro-pipa, era uma botijinha de azeite, mas mesmo assim ela obedeceu. Ela foi lá, pegou os vasos emprestados, levou para casa, fechou lá a porta. Aí, preste atenção no detalhe, ela fechou a porta. Não foi isso que o profeta mandou? Se é outro, para que fechar a porta? Um calor desse. Pastor também exagerado. Não tem necessidade de fechar a porta, mas ela fechou. Você falou para fechar, fechou. Ela também não ficou lá, tá bom, se o senhor não perguntou só, mas por que fechar a porta? Ela não perguntou isso. Como é que eu vou encher um montão de botija? Como é que eu vou encher um montão de vaso com uma botijinha de azeite? O senhor está doido? É uma botijinha que eu tenho. Ela não falou nada disso, ela foi e obedeceu. Aí pegou os vasos e tal, mexeu. A Bíblia diz que o azeite, ele não acabou, ele parou porque não tinha mais vaso. Ela encheu tudo. Também depois que ela encheu os vasos, sabe o que ela fez? Ela não foi dando uma de enxerida, não. E vamos já com os vasos dos vizinhos, vamos dar esse azeite para os vizinhos. Você está entendendo? Devolveu os vasos cheios. Ou então ela não deu uma de doida, não. Ela voltou lá no profeta. Vai ver que ela falou, ele falou para a gente encher, já está cheio. Mas o que a gente vai fazer com esses vasos agora cheios? Vou voltar lá. Ela voltou lá no profeta. Quando uma pessoa vai consultar um pastor, vai consultar uma pastora, vai consultar a palavra, porque ela está consultando a Deus, irmão. Quer saber de Deus a resposta.
posso ajudar ela. Aí ela voltou lá, porque profeta significa porta-voz de Deus, né? Mensageiro de Deus. Aí perguntou, e agora, o que eu faço com os vasos? Aí ele falou, você vai, então, pega aqueles vasos lá, vende de azeite, não os vasos dos outros não, gente. Mandou vender não, mandou vender o azeite. Então, o profeta mandou vender o vaso dos outros, não, já está entendendo tudo errado, mandou vender o azeite. E paga suas dívidas e vive do resto. Mas por que deu para ela fazer tudo isso? Naquela época o azeite era caríssimo. Hoje um bom azeite ainda é caro, mas naquela época era mais caro. Por que era mais caro? Porque a maioria dos pratos daquela época era feito com azeite. Hoje tem óleo, né? Tem óleo mais baratinho. Hoje tem óleo. O pessoal faz com óleo que é mais barato. Mas naquela época era o azeite que era usado para fazer uns pratos. Até umas iguarias lá, uns pratos chiques, finos. Tudo era feito com azeite. E além disso, não existia energia elétrica. Você vê que esse negócio, vamos supor assim, já ouviu que esse negócio de petróleo é caro? Petróleo? Então, naquela época não existia energia elétrica. Eram umas lamparinas que eram utilizadas com azeite. Então você imagina quanto que não devia ser uma lata de azeite. Quem não tinha azeite em casa não tinha luz. Aí não tinha como ficar a lamparina. Já viu aquela parada das 10 virgens, que acabou o azeite dela? Uma delas ficou sem luz, não tinha como acender a lamparina. Então naquela época assim, só se tinha luz se tivesse azeite. Então você imagina que não era baratinho o azeite. Daí já tinha aqueles espertinhos, né? Naquela época já tinha, que médio, irmão, já tinha. Porque o Zaqueu era um dele, cobrador de impostos abusivos. Entendeu? Então naquela época já tinha aqueles espertinhos. Rapaz, mete a mão no azeite, eles não vão querer ficar sem luz mesmo. Entendeu? O preço do azeite. Já tinha isso aí naquela época. Aí o que acontece? O azeite valia muito, fora os pratos que fazia. Então ela vendeu aqueles azeites, imagina aqueles vasos todos, não sei quanto ela pegou de vaso, mas a gente faz 50 vasos de azeite ali, era muito azeite. Então o que aconteceu? Ela vendeu o azeite, pagou a dívida dela e viveu do resto. Você imagina, né? Vive você e teus filhos do resto. Deve dar um bom dinheiro no azeite. Né? Mas por que ela foi socorrida e a história mudou desse jeito? Porque ela fez tudo conforme o profeta falou. E aqui, a mãe de Jesus estava ensinando eles, pessoal, faz tudo o que ele disser, para você ser abençoado. Você entendeu? Aí você vem na igreja, a igreja também vai te ensinar isso, fazer tudo o que ele disser. Ele quer Jesus. Glória a Deus. Aí ele disse assim, ó, vamos lá. E sua mãe disse aos seus empregados, não, aqui a gente já foi já. Lá no 7. E disse-lhe Jesus, enchei de água essa estaca. E encheram até em cima, eles obedeceram. Jesus não mandou encher? Eles foram lá encheram, eles não ficaram questionando. Vem cá, Jesus, para que o senhor está mandando a gente encher de água aquilo ali? O senhor vai se purificar? Não. Eles obedeceram, encheram até a boca na hora, tá? A mãe dele mandou a gente fazer tudo que ele disser. Vamos fazer tudo que ele disser. Encheu até a boca. E aí o que aconteceu? E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Gente, você teria coragem de fazer isso? Se você tivesse uma festa de casamento de 15 anos, eu vou botar, tira o vinho, porque o pessoal não entendeu errado, acabou o refrigerante.
Aí chega uma pessoa e diz, acabou o refrigerante no meio da festa. Enche essa jarra aí todinha e vai lá e serve o pessoal como refrigerante. E aí, irmão? Você que tinha que servir o negócio, e aí? Tu ia confiar? Meu Deus, você quer refrigerante, não está caindo na minha cabeça, é água. Você está entendendo? Olha também a confiança que esse pessoal tinha na palavra de Jesus. Você e eu, nós temos que ter confiança no que Jesus fala. Às vezes Jesus está falando que nas feridas dele você já foi sarado. Você, não, estou doente. Você fala o contrário de Jesus. Você tem que ter confiança. Deus proverá. Vai prover nada. Quer dizer que você está do contrário. Eles tinham uma confiança tão grande no que Jesus falou, que eles foram. Olha que o mestre Salomão era uma pessoa importante lá no casamento. Você imagina que mico chegar lá. O que é isso aqui? Água? Se desse errado. O cara ainda ia levar um pote de brincadeira comigo, servindo água, eu te pedi água. Entendeu? Você não quer vir, você me traz água. Então, eles tinham confiança no que Jesus falou. Eles fizeram conforme Jesus falou e creram. Eles obedeceram direitinho. Jesus falou, agora vai lá e serve lá o mestre Salomão. Ele não questionasse, mas isso é errado. Não, eles foram. Aí olha o que aconteceu. E o levaram, obedeceram. E logo o mestre Salomão provou a água, que já era o quê? Feita vinho. Nisso que eles levaram, já não era mais água, era um bom vinho. Olha a transformação. Nisso que eles estavam ali obedecendo, eles pegaram a água e foram, a água já não era mais água, era um bom vinho. Quando você obedece o que Jesus te fala, Ele vai transformar a tua situação, seja ela qual for. Até a tua tristeza e alegria. A Bíblia não diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria pode transformar o seu pranto em alegria e outras coisas. Mas você precisa prestar atenção, você precisa fazer tudo o que Ele disser. Entendeu? Aí ele disse assim, e logo que o mestre Salomão provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, ele não sabia de onde veio aquilo ali. Só quando ele provou, gente, que vinho gostoso, saboroso, de onde veio esse vinho? Jesus não faz nada mal feito. Eu acho que Jesus já fazia um vinho rareta, ruim, não. Era um bom vinho. Tudo que Deus faz é bem feito. Pode ter certeza disso. Deus não faz nada por vontade. Aí ele disse, não sabendo de onde vieram, se bem que não sabiam os empregados. O empregado sabia. O empregado ficou olhando assim, ele sabia que aquilo ali era a água que tinha sido feito vinho. Os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Salomão ao esposo e disse, todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha só, foi elogiado tudo, o esposo no casamento. Poxa, estão de parabéns, se serviram um bom vinho agora. Mas na verdade o esposo não tinha nada a ver com isso. Quem tinha feito vinho era Jesus. Nem o esposo sabia de onde veio aquele vinho tão gostoso, né? Porque tudo quando Deus faz na sua vida é bem feito, pessoal. Deus não vai fazer nada mal feito na sua vida, nada estragado, nada ruim. Deus, Ele é um Deus zeloso. Tem gente que fica chateada com Deus.
Porque às vezes ele tá trabalhando, está fazendo uma coisa bem feita. Às vezes você fala, tá bom, Jesus, pode dar só um jeitinho. Ele não dá jeitinho assim, qualquer coisa, de qualquer maneira. Por você, não precisa, né? Tá bom assim mesmo, sem enfeite, tá bom, mas Deus não faz assim, Deus faz bem feito. Você está entendendo? Sim ou não? Deus é aquele que faz o negócio bem feito. É a mesma coisa se você mandou fazer um bolo. Aí você está com pressa, o bolo está demorando. Não, tá bom, manda sem gracinha assim mesmo. O bolo mal feito. Você está querendo botar um graceta, botar um enfeite. Não precisa não, tá bom, que eu estou com pressa. Aí levar o bolo todo feito, todo acunhado. Às vezes tem pessoa que nem faz. Não pode fazer o negócio direitinho. Você vai levar esse bolo todo descascado para a tua fé e vai dizer que foi eu que fiz. Depois o pessoal não vai querer nem fazer o bolo comigo, vai achar que eu faço. Mas ele vai achar que eu faço um negócio mal feito, não. Entendeu? É a mesma coisa Deus, irmão. Deus vai fazer na sua vida e não vai fazer nada mal feito. O que você tem que ter cuidado, você tem que aprender a aproveitar as bênçãos do Senhor. Aí a pessoa fala, mas eu estou preparada. Se Jesus estiver aqui na frente, você vai perder tudo. Porque você ainda não tem juízo para tomar conta da vida. Tem gente que ainda não tem juízo, tem que preparar você. Tem gente que ainda é muito bobinha, acredita em qualquer coisa, as pessoas conseguem enganar fácil. O demônio, né, consegue usar as pessoas para enganar fácil. Aí Deus fica olhando assim, Ele quer te dar uma bênção maior, mas não pode, porque Ele está vendo que você vai perder muita facilidade. É uma pessoa fácil dos outros te enganar, isso não pode ser assim. A Bíblia diz: ninguém de maneira nenhuma nos engana. Você tem que ter cuidado, tem que vigiar, pedir a Deus. Deus não deixa ninguém enganar, mostra sempre a verdade, da sabedoria. Você tem que pedir essas coisas, entendeu? Senão o bichinho fica toda hora se dando uma rasteirinha. Deus quer te abençoar, não pode ter isso. É a mesma coisa a cura, preste bem atenção. Pastora, por que eu estou tantos anos, já orei, o negócio vai e volta? Por quê? O meu pastor, Deus, tinha levado ele lá para a Igreja da Graça, e ele tinha um problema de saúde. Ele tinha uma perna, a perna dele, os médicos estavam querendo amputar a perna dele, mas era de tanta bebida. Ele bebia muito na época, né? Aí ele foi para lá, bebia, fumava. E aí ele disse que ia lá assistir a reunião. Ele foi na intenção de ser curado, né? Via tanta pessoa ser curada. Só que ele disse que já estava um tempo lá e nada de ser curado. Teve uma hora que ele falou: acho que esse negócio de cura começa a criar. O que todo mundo é curado, só eu que não. Não tem hora que a pessoa diz: que todo mundo é abençoado, só eu que não estou sendo abençoado. Que todo mundo está sendo curado, só eu que não. Aí ele disse que já não estava nem mais acreditando mais. Foi indo, quando foi um dia, ele menos esperava, porque ele nem estava querendo ir para a igreja de jeito nenhum. Ele foi e a cura dele aconteceu. Mas lá na frente, o pastor Mota, ele se tornou pastor daquela igreja, na Igreja da Graça. Foi liberto dos vícios. Então Deus queria que ele ficasse ali, que ele permanecesse ali. Deus tinha uma promessa na vida dele ali. Se Deus tivesse curado ele logo de cara, ele não teria ficado. Ele não teria se esforçado de ir nos cultos. Tem gente que às vezes o negócio ainda não saiu da vida da pessoa, porque se sair de vez, a pessoa não busca mais Deus. Ela não vai mais naquela igreja, ela não vai ouvir mais, e aí atrapalha Deus. O Paulo, ele tinha um espinho na carne, um homem tão poderoso na presença de Deus, né? Mas ele tinha um espinho na carne, e aquele espinho não saía dele
Ele foi 3 vezes, ele orou a Deus. E aí Deus falou para ele, ó, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza. 3 vezes ele orou e Deus não tirou dele. Mas ele explicou o motivo daquele espinho. Não sei se vocês leram lá. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que vinha para me esbofetear. Não acredito que geralmente possa ser exatamente do jeito que ele está falando, isso possa ser uma ilustração. A fim de que eu não me gloriasse, a fim de que eu não me exaltasse por causa da maravilha das revelações. Ele estava querendo se orgulhar, ele era muito usado por Deus. Então aquele espinho na carne era para ele não ser. Toda vez que ele começava a querer se exaltar, o próximo vinha. Você já entendeu? Baixa a guarda aí, ó. Era para ele não se exaltar. Então, às vezes, existem coisas que eu não sei porque que ainda não saiu da minha vida, porque você ainda não se firmou mesmo com Deus como Ele quer. A hora que você se firmar mesmo, que Ele vê que você está firme, ele tira aqui da tua vida. Eu já expliquei isso aqui. Quem já ia falar quem cria, olha. Quem tem planta em casa sabe o que eu estou falando. Já viu aquelas plantinhas que elas insistem em querer nascer para o lado, torta? Aí a pessoa vai e bota o quê? Uma varetinha, um bambuzinho ali, prende ela naquele bambuzinho para apoiar ela, para ela ficar retinha. E fica usando aquela varetinha ali. Um dia que, quando tira a varetinha, que ela já está durinha, não cai mais, aí pode tirar. Assim é Deus. Tem coisa na sua vida que se tirar aquilo ali, não despenca de vez, você não está firme ainda. Ainda não foi tirado por causa disso. A hora que Deus tirar, olhar para você, se você estiver firme, aí sim, você está buscando Ele direitinho, nada tira mais você da presença dele, aí tu assombra. Você está entendendo? Às vezes o espinho na carne é o que incentiva a pessoa a buscar a Deus, é o motivo de você buscar a Deus. Se você não tivesse aquilo ali, talvez você ia dar a gente, pessoal. Eu não estou falando você não, estou falando até eu. O ser humano, a carne da pessoa é meio sem vergonha. Ela é meio desleixada, meio preguiçosa. Então se deixar para tudo muito bem também, a pessoa está nem aí. Não vou nem ir, não. Tirar um cochilo. Então a pessoa está nem aí, entendeu? Depois eu. A pessoa não está nem aí. Então, às vezes, se não tiver um motivo, ela não vai levantar e se esforçar para buscar Deus. Se Jesus fizer na nossa vida igual o Adão e a Eva antes do pecado, deixar eles no jardim do Éden, isso não vai nem lembrar de Deus. Entendeu? Está tudo muito bem, de maravilha, entendeu? O espinho, tu já pisou no espinho? Quando você pisa no espinho, ele espeta. Entendeu? O espinho é ele, quando ele te espeta, que você lembra, ai meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que buscar Deus, tirar esse espinho perturbando. Entendeu? Se não tiver, então você não vai nem lembrar buscar Deus. Então você tem que entender as coisas de Deus, procure se firmar em Deus. Para de ser aquela pessoa, que está lá no livro de Tiago, é aquela pessoa, como é que é? Que ele falou, o homem de coração dobre, inconstante nos seus caminhos. Ele está falando, esse não vai receber nada de Deus. O que é um homem de coração dobre? Uma hora você está, outra hora você não está, uma hora você acredita, outra hora não acredita, uma hora você ora, outra você não ora, uma hora você vai para a igreja, outra hora você não quer mais ir para a igreja, quer dizer, você está sem... Você não sabe o que você quer. Um dia você acorda e diz, aleluia, hoje é um milagre. No outro dia você não vai acontecer porcaria nenhuma. Cada dia você está com um pensamento diferente. Entendeu? Isso é o coração dobre. A Bíblia diz que o homem coração dobre é como a onda do mar, que ela é levada numa parte. Tu já viu a onda do mar? Ela não sossega.
Você está entendendo? Vai para cá. Então ele está falando. Então a gente tem que ser uma pessoa firme com Deus. Entendeu? Você tem que entender. O que ainda não sumiu tudo da minha vida? Mas não caiu disso. Deus ficou olhando para você. Se quisesse acabar com seus problemas. É fácil Jesus acabar com todos os seus problemas hoje, agora. E você? Como é que você vai ficar depois que você não tiver problema nenhum? Você vai continuar buscando ele? Vai continuar buscando o que você estava buscando antes. Então ele está falando aqui, vamos lá. Até os inimigos. Tem coisa que você quer. Não sei porque essa pessoa não para de me perseguir, mas essa pessoa impulsiona você a orar. Ela te ataca e você vai orar. Os teus inimigos te ajudam, sério. Quanto mais eles te atacam, mais você ora. Mais fervoroso você fica. Entendeu? Se eles pararem de te atacar, você vai. Quando Jesus está vendo que você está muito relaxadinho, olha, está nem aí, Jesus vai lá e deixa o Bernardinho, vai lá, dá uma futucada nele lá, que rapidinho para orar. Não, aí você, carinho, vou orar. Me atacou, vou orar, rapidinho você lembra de Deus vai resolver, entendeu? Aí ele está dizendo assim, vamos lá. E diz, todo homem põe primeiro o vinho bom. Como já tem bebido bastante, né? Põe o vinho inferior. Mas tu guardaste o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos, o que aconteceu? Creram nele. Quando ele viu a água foi transformada em vinho, começaram a crer. Quando você começa, às vezes não é tudo de uma vez, mas Deus começa a transformar a sua vida aos poucos. Mas você já está começando a ver o poder de Deus. E às vezes você quer que seja transformado tudo de uma vez. Eu acabei de falar aqui, Deus tem que transformar você aos poucos, para você não sair correndo, esquecer de Deus. Mas aos pouquinhos que Ele está transformando a sua vida, você já está vendo o poder de Deus operando. Cada pedacinho que Ele vai operando já é um motivo de agradecer. Aí Ele está falando aqui, às vezes você está passando alguns problemas aí, pastor, eu já passei cada coisa, mas você está aí, você está de pé, você está vivo. Deus não deixou destruir você, Deus tem te guardado. Se você está aqui nessa manhã viva, porque Deus te guardou, Ele fez você levantar nessa manhã. Fôlego da vida. Então Ele está falando aqui, Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e seus discípulos. Ele, sua mãe e seus discípulos, e ficaram ali alguns dias. Glória a Deus. Então, o que eu queria que você prestasse atenção nessa palavra que foi ensinada? Você quer ver uma maravilha, Deus operar maravilha na sua vida? Você quer ver Deus fazer grandes transformações na sua vida? Fazei tudo o que Ele disser. Faça tudo que Jesus manda você fazer, você vai ser bem sucedido. Deus falou isso para Josué, não é? Da minha lei não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque isso fará prosperar o seu caminho. Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. O segredo está em fazer tudo que Ele disser. Porque a Bíblia está falando para você fazer, você faz. A Bíblia está falando para você não fazer, esquece. Luta contra aquilo ali. Esse é o segredo de ser abençoado e ver a transformação. Você vai ver. Às vezes tem coisas na sua vida que você não tem mais esperança. Pastor, isso aqui não tem mais jeito, já tentei, mas se Deus transformou, Jesus transformou a água em vinho, Ele pode transformar essa sua dificuldade aí financeira, em fartura. Pode transformar aquela porta fechada numa porta aberta.
Pode transformar esse espírito de enfermidade aí que está te atacando em muita saúde. Jesus já te deu saúde. Pode transformar lá o coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu parente, do seu vizinho. Pode transformar a tristeza em alegria. Tem gente só muito triste. Ele pode transformar essa tristeza em alegria. Pode transformar a sua casa, a sua parentela. Então você precisa. Mas, pastor, como é que eu faço? Fazer tudo o que ele disser, pessoal. Creia. Os discípulos criam o homem, o pessoal que foi lá servir o vinho, eles estavam crendo, senão não tinha levado nem aquele vinho lá. Eles creram em Jesus. Você tem que. Eles tiveram confiança no que Jesus disse. Você tem que ter confiança no que Jesus está falando e no que ele está fazendo. Eles tiveram confiança no que Jesus estava fazendo. Eles foram lá e ficaram. Você está entendendo? É isso, pessoal. Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Amém? Fazer tudo o que ele disser. Vamos orar então em nome de Jesus? Amém? Vamos, hoje é feriado, né? É de quê? Eu vi um cartazinho lá no Facebook, esse pessoal só inventa, né? Ele, poxa, dia 21 é feriado de Tiradentes, ele podia deixar o restante do feriado para poder, ele podia deixar o restante da semana como feriado para cicatrizar. Aí é feriado de Tiradentes. Brincadeira, né? Esse pessoal só inventa, né? Eu podia deixar o resto da semana para cicatrizar. Pessoas, vai um dia. O quê? Quinta-feira? Feriado de quê? Bota dente. Tira o dente. Eu fiquei engraçado o nome do cara também, né? Tira dente. Cada um com seu nome. Tira dente. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Vai servir o suco da uva, do cálice, que ele vai ser transformado agora num poderosíssimo remédio. Entendeu? Jesus não transformou a água em vinho. Agora Jesus vai transformar esse líquido num remédio. Amém? Você agora vai tomar ele, assim como aquele homem pegou, né? Ele bebeu a água como vinho, está feito vinho. Você agora vai tomar esse suco aí, você não vai tomar mais ele como você vai tomar ele como um remédio, vai acabar com o mal que está te atacando. O pessoal que está em casa vai botar água aí. Deus abençoe minha mãe está dando um abraço aí para todos os aquarianos. Aquariano que ela quer dizer desse signo, não, ela diz que isso aqui é o aquáriozinho de Jesus. Aquáriozinho de Jesus. E também Wagner, Deus abençoe Wagner, bom dia. Vamos orar então, Jesus. Pode entregar, só não bebem, tá, pessoal? Nós vamos orar primeiro, tá bom? Fica segurando ele na mãozinha aí, igual a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos para Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra. Jesus, não temos dúvida de que o Senhor pode transformar a vida dessa pessoa, que o Senhor possa transformar o casamento, que o Senhor possa transformar esse período, né? Talvez a pessoa esteja passando por uma situação difícil, apertada, o Senhor pode transformar essa situação dessa pessoa.
porque o Senhor transformou lá a água em vinho. O Senhor também pode transformar esse cálice num poderosíssimo remédio. A água que a pessoa tomou em casa também, num poderosíssimo remédio. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor transforme a história dessa pessoa. O Senhor fez brotar mananciais de águas no deserto, aonde era aquela terra seca, não tinha nada. O Senhor fez brotar árvores frutíferas. Então, às vezes, essa pessoa está passando por um deserto, às vezes, essa pessoa está passando por uma escassez, uma situação difícil, mas o Senhor pode transformar o deserto dessa pessoa. O Senhor pode transformar a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor opere o seu milagre. E que esse cálice, essa água, seja transformada agora num remédio. Que cura a alma, o espírito, o corpo, todas as áreas. E o paralisa a ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, da saúde. Solta todas as áreas da vida dessas pessoas. Vai embora. Pega a sua doença, pega o seu mal, pega a sua perturbação, pega tudo que é seu, a sua perseguição. Vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou abençoando essas pessoas, declarando, ó Pai, todas livres, libertas e curadas para o teu nome, para a glória do seu nome. Eu peço agora que o Senhor os abençoe e leve em paz, que o Senhor receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar, e que o Senhor os abençoe para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E vocês digam, pessoal, assim seja, e graças a Deus. Amém? Gente, beba do cálice, crendo. Jesus guardou o melhor para o final, é só a cura. Agora você tem que crer. Glória a Deus, tudo é possível que crer. Pode continuar acreditando na doença, na derrota. Deus abençoe. Vão com Deus. Eu vou estar descendo aí, tá?